Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 39 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet, acessando Canção Nova SJC. Outra opção é baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procurar pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E o Dia Nacional e Internacional do Idoso foi celebrado ontem, dia 1º de outubro. Além de homenagear as pessoas idosas, a data também tem como objetivo conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades desse público. No Brasil, em 1º de outubro de 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso, a lei de número 10.741, destinado a regular questões familiares, de saúde, discriminação e violência contra o idoso com idade igual ou superior a 60 anos. Para envelhecer com dignidade, existem garantias aos direitos dos idosos que fomentam a sua valorização. Dessa maneira, torna-se uma prioridade social a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. No Brasil, minha gente, são mais ou menos 15 milhões de pessoas. Daqui a 20 anos, essa população deve dobrar no mundo inteiro e a população pode ficar mais velha. E até 2050, segundo estimativas, o número de pessoas acima dos 65 anos será maior do que o de pessoas menores de 15 anos nos países mais avançados. E tem mais. Hoje, a expectativa de vida, nos países desenvolvidos é de mais ou menos 75 anos e será de mais ou menos 90 anos em 2050. Será que nós estamos dentro desses dados aí? Será que estaremos nessa faixa etária? E pensar em envelhecer, minha gente, é uma tarefa de todos nós, inclusive dos poderes públicos, que precisam estar sempre atentos com políticas para esse grupo de pessoas, tanto assegurando os seus direitos, como em projetos e também ações para ajudá-los a envelhecer, mas acima de tudo com qualidade de vida. E hoje no programa Abre Aspas nós vamos conhecer um pouco sobre os trabalhos e projetos da Prefeitura aqui de São José dos Campos para este público idoso. E você que está nos acompanhando é idoso, eu quero te convidar para interagir conosco, mandando a sua mensagem, falando como é, ser um idoso no dia a dia. Se você é de São José dos Campos, participa de alguma atividade dentro da prefeitura, na casa do idoso, você pode também compartilhar conosco e assim convidar outras pessoas para participarem. Nosso WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo neste início de semana. Por sinal, a primeira segunda-feira, o primeiro dia útil deste novo mês de outubro. Seja muito bem-vindo, outubro, que possa também trazer boas novas para todos nós. Mônica Maria, final de semana de bastante chuva, mas conta pra gente o que os meteorologistas preveem para hoje. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, segundo a previsão do tempo, a primeira segunda-feira do mês de outubro no Vale do Paraíba deve ter dia de sol com algumas nuvens e com chance de chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme, mínima de 17 e a máxima pode chegar aos 25 graus em Jacareí e São José dos Campos. No litoral norte, o dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia.
períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 21 e a máxima é de 25 graus em Caraguá e Ubatuba. Já na Serra da Mantiqueira, devemos ter um início de semana com dia de sol, com algumas nuvens e com chance de chuva rápida durante o dia e a noite. Mínima de 14 e a máxima fica em 22 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Então vamos nos preparar, né? Saindo de casa agora tem que levar o guarda-chuva, até porque essa chance de chuva aí a qualquer momento pega a gente desprevenidos. E como eu disse, hoje nós vamos conversar sobre o Dia Nacional e Internacional do Idoso. Hoje quem conversa conosco é a minha xará, a Vanessa Fortes, ela que é chefe de assessoria de políticas e direitos dos idosos aqui da Prefeitura de São José dos Campos. Vanessa, seja muito bem-vinda à Rádio Canção Nova, hoje presencialmente, já nos falamos aí, né, por telefone, mas seja bem-vinda aqui ao programa Abre Aspas. Boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho das ações da Prefeitura de São José relacionada à pessoa idosa do nosso município. É sempre um prazer poder divulgar e canais assim que nos ajude a levar a informação e o conhecimento a uma grande parte da população, né? Com certeza. E a Vanessa está com uma camiseta muito bonita aqui, ó, para você que está nos ouvindo, né? Eu vou ler para vocês aí. Está escrito assim: envelhecer, o ser, né? Está em letra maiúscula aqui em amarelo. Em cada olhar uma história, valorize e respeite. E é isso mesmo, né, Vanessa? Falar sobre os idosos, acima de tudo, é valorizar e respeitar, né? Esse processo e que todos nós vamos passar por esse momento, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Exatamente. A proposta da Prefeitura é trabalhar essa campanha permanente, né? O envelhecer, percebe que se troca o C pelo S, né? Sim. A essência do ser. Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história. Por isso que a gente coloca, né? Em cada olhar uma história. Valorize e respeite. Então, pensando nessa perspectiva, o quanto a gente tem que acolher, olhar aquela história da pessoa e reconhecer que existe uma trajetória. Sim. E cabe a nós valorizar e respeitar. Então, diante disso, a Prefeitura sempre busca trabalhar a diversidade do processo de envelhecimento. Nós vamos trazer aqui um pouquinho, né, o que a Prefeitura oferece, mas mais do que isso, levar à reflexão como que a gente tem feito as nossas escolhas de vida. Sim. Porque a forma que a gente vive será a forma que iremos envelhecer. Então, é importante que a gente possa pensar como que a gente tem feito aí em relação à atividade física, em relação à alimentação, em relação a todas as nossas ações do dia a dia. Porque eu falo que o envelhecimento faz parte do nosso desenvolvimento humano. Verdade. É uma faixa etária e a gente vai vivenciar, assim esperamos, né? Então é tão importante o investimento cada vez mais em políticas públicas, porque graças aos avanços da medicina e da tecnologia, nós estamos vivendo mais. Correto. E com isso vem os desafios, né? Que é um desafio de toda a sociedade, porque o Estatuto do Idoso, no seu artigo 3º, ele fala assim, é obrigação da família, da sociedade, da comunidade e do poder público zelar pelos direitos dos idosos. E isso traz uma reflexão que é uma ação que todos nós fazemos parte desse processo. Então, quando a gente traz essa reflexão, a gente consegue olhar assim, o que nós temos enquanto município, mas qual que é a responsabilidade da família de acolher, porque hoje a constituição de família está diferente no sentido, nós temos várias pessoas de várias faixas etárias. Sim. Vivendo no mesmo ambiente. Então são experiências diferentes, mas se a gente começa a ouvir, entendendo que em cada olhar tem uma história, o quanto é um ambiente rico também para trocas de experiência e da sabedoria de vida. É verdade, Vanessa. E é tão importante a gente falar sobre essa questão do idoso, acima de falar das atividades, né, como você bem destacou, a gente também tem um olhar diferente para esse idoso, né? E eu quero convidar você a também refletir como é que anda esse seu olhar
para esses idosos. Por que eu te digo isso? Muitas vezes as pessoas têm medo de falar sobre envelhecimento, porque tem medo da idade, né? Mas eu digo para você, a Vanessa destacou algo muito importante que a gente sempre traz aqui no programa Abre Aspas, que é a gente planejar as nossas ações do hoje para amanhã. Trouxe dados aqui que, né, a gente pensa assim, mas imagina, 2050 está muito longe, quem disse, né? Eu me lembro de quando chegou o ano 2000, né? A gente pensava assim, nossa, parecia que estava tão distante. E já estamos em 2023. Então, nós precisamos ter esse olhar atento, sim, mas, acima de tudo, com respeito. E a gente percebe que o respeito começa nas pequenas coisas. Exatamente. Sabe quando você entra num ônibus? Gente, quantas vezes eu já vi isso? A gente entrar no ônibus e parece que todo mundo começou a ter sono naquele momento em que um idoso entrou, né? O idoso entrou no ônibus, ele tem ali os seus lugares reservados, mas muitas vezes está ocupado por não idosos, mas quando está por idosos, a gente sabe que isso não é questão nem de obrigação, é questão de educação, né? Quantas pessoas, né, colocam ali seu foninho e às vezes até finge que está cochilando. E eu acho que esses pequenos atos têm que ser mudados, né, Vanessa? Exatamente. E daí a gente vai trazer que é uma questão de um direito. Sim. Foi uma conquista. É. E se pensarmos, nós seremos os idosos de amanhã. Exatamente. Será que as minhas ações, a forma que eu gostaria de ser tratado, eu acho que vai muito nessa reflexão, sabe? Aquilo que você falou, porque a mudança que a gente gostaria de ver no mundo começa a partir de nós. Correto. A partir das nossas ações. E se a gente pensar, né, quais são os olhares que a gente tem para aquela pessoa que está do nosso lado? Sim. Como a gente toca a vida do outro. Então, isso é muito importante, por isso a proposta dessa campanha, nessa perspectiva, que a gente possa reconhecer que cada pessoa ela tem a sua história, tem a sua trajetória de vida e vai ter necessidades diferentes. Mas que a responsabilidade da gente ter cada vez mais uma cidade adaptada, que cuida, passa a ser de todos nós. Sim. Cada um tem uma parcela, né, para que a gente possa juntar aí e ter cada vez mais ações efetivas de transformação na vida do outro. Pensando nas casas do idoso, né, são projetos de referência, né, enquanto Estado de São Paulo, até posso falar sem sombra de dúvida enquanto Brasil, em relação às equipes que trabalham, são equipes extremamente vocacionadas, que têm um carinho muito grande e que também reconhece os limites que nós temos. Porque eu acho que é muito importante a gente entender isso também. Sim. Porque em que sentido que eu trago isso para a gente refletir? Que a pessoa ela teve uma história de vida e muitas vezes também ela não estabeleceu vínculo com os membros familiares. E daí não dá para eu cobrar esse lugar da família. É importante eu entender o que houve ali naquela história familiar e buscar. Às vezes a melhor forma de proteção para o idoso e até para a família é que ele esteja num outro espaço realmente. Sim. Então, tem equipes especializadas que vai poder orientar as famílias, que vai poder cuidar no sentido que a gente possa ter assim um ambiente que seja bom. Porque eu falo que o melhor momento da nossa vida é o agora. Né? Se até lá atrás, aquilo que você trouxe, se até lá atrás eu não olhei a minha história de vida e não vi que a forma que eu vivo é a forma que eu envelheço, eu posso ter novas ações a partir do agora. Olhando e refletindo a partir da minha própria história. Quais são? Se até hoje eu não consegui estabelecer algumas relações de vínculos, como que eu tenho feito? Porque muitas vezes a gente espera do outro aquilo que a gente pode fazer. Correto, é verdade mesmo. Não é? Sim. Então, vou trazer um pouquinho aqui da Casa do Idoso, como que funciona. Podemos Sim. fazer assim? Vamos lá, Vanessa. Até para quem é aqui de São José dos Campos, né? Acredito que todos saibam aí da Casa do Idoso. Mas pode ter alguém que está nos acompanhando e a gente sabe que São José dos Campos, a cada dia que passa, ganha novos moradores. É uma cidade e nossa região que cresce a cada dia. Hoje, em São José dos Campos, são quantas unidades da Casa do Idoso? Então, hoje nós temos 4 unidades, né? Uma localizada na região norte, outra na região leste, na região centro e na região sul. Né? O município de São José dos Campos, ele está com uma média de 119 mil idosos. 119, segundo o último censo agora, Vanessa? Segundo uma estatística que a gente teve da Fundação SEAD, então porque ainda a gente não teve do IBGE, mas as casas do idoso, né, ela oferece 4 serviços específicos. Daí eu vou falar um pouquinho e daí você vai me
me perguntando, Sim, até por se favor. tiver qualquer dúvida nesse sentido, porque é importante a gente entender o que se tem e quais são os caminhos para que eu possa utilizar desses serviços. Correto. Então, nós temos um serviço que é chamado Centro-Dia. O Centro-Dia é onde o idoso ele passa o dia todo na casa do idoso. Então, uma van adaptada vai até a residência do idoso, busca o idoso e ele passa e faz diversas atividades, buscando assim o acolhimento e também como é a situação, porque assim, são idosos de diversas faixas etárias, às vezes com necessidades muito diferentes entre si. Então, tem uma equipe especializada, nós temos psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, uma equipe muito grande que trabalha com os idosos. Então como que eu posso ter acesso a esse serviço? Esse serviço, a gente fala que a porta de entrada é via CREAS. CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, quando eu verifico, assim, a gente fala assim, quando está no CREAS é quando pode ter algum vínculo rompido. Não quer dizer que aquele idoso que está lá, a família teve uma situação de violência específica, mas talvez ele não tenha com quem ficar, e a gente já fala que isso é uma forma de proteção daquele idoso. É aquele idoso, às vezes, que vive sozinho, não tem vínculo, ou, por exemplo, os filhos, familiares moram distantes. Ou os filhos trabalham, Sim. enfim. Então, a gente tem esse serviço na casa do idoso, mas para que eu possa entender se eu tenho direito a esse serviço, como que eu posso buscar esse serviço é via CREAS, né? Então, hoje o município tem 3 CREAS, a gente tem o CREAS Centro-Norte, o CREAS Sul e o CREAS Leste. Então, é buscar um desses equipamentos que vai ter uma equipe especializada também que vai orientar quais são os critérios, porque existe todo o critério técnico. Sim. Isso do Centro-Dia. E nós temos um outro programa que chama Programa Idoso a Domicílio. É um programa, assim, extraordinário. É onde uma equipe especializada vai até a residência do idoso e vai orientar aquela família. Porque muitas vezes tem uma situação ali que está envolvendo o estresse do cuidador. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida. Verdade. Olhar, né, aquela constituição familiar, olhar que às vezes eu tenho um filho, somente um filho que está cuidando, e daí sobrecarrega Sim. também. Então, é toda uma conversa que vai ter com aquela família. Olha, será que esse filho não pode fazer essa parte, o outro fazer essa? Então, existe uma equipe de assistentes sociais, também uma equipe preparada que vai até a residência do idoso, entender aquela constituição familiar. Como que eu sei se eu posso acessar esse serviço? Esse serviço, a indicação é via CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Hoje o nosso município ele tem 11 CRAS em diversos locais da cidade. Os CRAS são a porta de entrada para qualquer serviço da assistência social em nosso município. Sim. Então, muitas pessoas conhecem, onde a gente pode buscar o recurso do Bolsa Família. Então, é naquele equipamento que eu posso pedir indicação para esse serviço. Bacana, Vanessa. Hoje nós estamos falando aqui sobre o idoso, né? As políticas públicas, os direitos, também, né? Os deveres nossos, que ainda não somos idosos, mas se Deus quiser, um dia seremos. Eu digo sempre assim, um dia se Deus quiser, né, Vanessa? Sim. Quero chegar lá. E a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com a sua participação. Você continue mandando pra gente sua mensagem 12 30 19 8801. A Vanessa falou de 2 serviços aqui dentro da Casa dos Idosos, aqui de São José dos Campos, mas tem muitas coisas, muitas atividades, minha gente. Às vezes eu fico olhando aqui, viu, Vanessa? Eu penso assim, ai meu Deus, será que vai chegar minha vez para mim lá fazer essas atividades, né? Porque a gente fica ansioso também, porque tem muita coisa bacana. E você, claro, pode partilhar conosco. Você é idoso, participa de alguma atividade na Casa do Idoso aqui em São José ou na sua cidade, né? Tanta gente nos ouvindo aí de outras cidades, pode partilhar conosco também o quão bem faz para você essas atividades, essa interação, esse estar em comunidade. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. Rádio Canção Nova, desde 1980 em sua vida. Sim, nós espalhamos o amor pelo ar. Evangelização. Deus te ama, o Pai nos ama. Música.
experiência com Deus. Mudança de vida mesmo para nossa vida. Tudo isso numa programação evangelizadora sem propagandas comerciais. Em 2022, você está convidado a celebrar o Ano da Família com a Canção Nova. O sacramento da confissão de cura e reconciliação nos liberta do pecado. Liberta do pecado. Na Casa de Evangelização da Canção Nova, em São José dos Campos, temos atendimento de confissão. Toda terça-feira, de 9 ao meio-dia, e às quintas-feiras, das 14 às 16h30. Informações pelo WhatsApp 12 39 23 12 28. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião, aquele que te leva ao céu, te carrego pela... 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda. Consagre o seu dia à Virgem Maria. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Ei, você que está acompanhando a programação da Rádio Canção Nova no Coração do Vale, sabia que você pode fazer a sua doação para o Projeto Dai-me Almas aí pertinho de você? Na Casa de Evangelização da Canção Nova, que fica na Rua Itororó, número 186, no bairro Jardim Paulista. Lá você consegue fazer a sua contribuição por cartão de crédito, débito automático ou em dinheiro. Juntos com você, rumo ao 100%. Toda a igreja no Brasil é convidada a ajudar cada pessoa a acolher o chamado de Jesus como graça e uma oportunidade. Jesus tinha certeza, a matéria-prima estava ali para um apóstolo, para mais um santo. O ano vocacional nos impulsiona a assumir nossa vocação com o coração ardente e com os pés a caminho por uma igreja missionária em saída. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Muito bem, 1h pontualmente, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Já estamos aí na reta final deste ano, né? Passando rápido. E hoje nós estamos conversando sobre o Dia Nacional e Internacional do Idoso. Foi celebrado ontem e a Vanessa Fortes, que é a chefe de assessoria de políticas e direitos dos idosos da Prefeitura de São José dos Campos, gentilmente participa conosco hoje para falar um pouquinho, né, sobre os trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura e também para falar aí sobre a importância, né, da gente às vezes mudar o nosso olhar para esses idosos, né, que muitas vezes nós temos um olhar um pouco torto, né, quando pensa na questão do idoso, né, de alguma forma aí a gente sabe que algumas pessoas nem usam o termo idoso, já usa aí, faz uma brincadeira e a gente sabe que isso também gera um certo desconforto muitas vezes. Aliás, né, Vanessa, a gente estava conversando aqui, quando a gente pensa nessa questão do idoso, né, muitas vezes as pessoas têm, né, às vezes não tem nem maldade na fala, mas acaba falando, já tá velho, como se fosse um objeto. E não é bem assim, né, Vanessa? Exatamente. A gente tem que pensar o idoso enquanto uma fase do nosso desenvolvimento humano. Sim. Né? A gente estava conversando aqui, como tem a casa do idoso, nós temos a casa do jovem. Então, não é a casa do velho. Então, a gente precisa ir mudando esse conceito até no nosso olhar como a gente trata o outro. Porque aquilo que a gente estava conversando são histórias de vidas. Então, quando a gente propicia essas relações intergeracionais, a gente vai tirando um pouco esse preconceito, esse olhar equivocado, porque todos nós seremos, né, idosos, assim esperamos. Sim. Mas como eu trato o outro, se é a forma que eu gostaria de ser tratado, mas a gente precisa criar relações onde tem essa troca de convivência.
Porque daí a gente vai... É interessante, a gente tem diversas ações intergeracionais que possibilita isso, né? Para que o jovem ensine. Nós temos informática na casa do idoso, mas quando a gente leva as crianças, ensina assim como mexe no celular, e o idoso vai contar um pouquinho das histórias, das brincadeiras de antigamente. Então, essa troca, porque são momentos diferentes que vivemos. Sim. E o quanto quando a gente propicia a escuta, acolher o outro, nos traz muito aprendizado. E a gente vai mudando esse conceito, porque muitas vezes a gente não para pensar. Vai tão no automático da vida, a gente vai tendo que dar conta de tantas coisas, fazer tanta coisa, e a gente vai indo nesse automático. Mas quando a gente para assim, a forma que eu estou olhando a minha vida, eu estou olhando a minha história e as pessoas que convivem comigo. Com certeza. Tem participações aqui pelo WhatsApp, tem um áudio aqui do Marcos Lira. Maria Fernanda, podemos ouvir? Olá, boa tarde, Vanessa, tudo bem? Oi, boa Marcos, tarde, ouvintes da Canção Nova e a nossa convidada aí, tá bom? Não é que eu esqueci o nome dela não, é porque eu não prestei atenção, que eu estava aqui no volante, não consegui guardar o nome dela. É minha xará, Vanessa. Tô com 52 anos, ainda não entrei na fase do idoso, né? Mas se Deus quiser eu chego lá com muita alegria. Amém. Deixa eu fazer uma colocação. Olha, eu acho que essas coisas de respeito ao idoso tem que vir de berço, né? Eu sempre ouvi isso dos meus pais, na escola ouvia muito isso, de respeitar o idoso, a professora e por aí vai, né? Eu acho assim que deveria ter um programa nas escolas municipais, principalmente, uma cartilha ali que mostrasse para as crianças o respeito que deve se ter com o idoso, aprender ali mesmo. Aliás, precisava ter uma matéria humanizada que ensine as pessoas a amar as pessoas, os humanos, porque hoje em dia o desrespeito está muito grande, não só com o idoso, mas no geral, até mesmo com os professores, né? Então precisa ter uma matéria urgente, onde as pessoas aprendam a ser gente, porque hoje em dia parece bicho, as pessoas estão se guerreando um contra a outra, né? Precisamos voltar realmente a ter essa alegria de poder ter um idoso para você conversar e ali ouvir as histórias dele, é muito gostoso, eu mesmo paro para ouvir um idoso falando, isso é muito bom. Um abraço, fica com Deus. Obrigada, Marcos. E o Marcos comentou algo muito importante, né, Vanessa? Eu falo que... E é até triste pra gente, né, Marcos, pensar nessa possibilidade de ter uma disciplina para ajudar isso. Mas às vezes é necessário, porque a gente precisa. Eu falo que a gente vive num mundo que se fala tanto em empatia, mas na prática às vezes não funciona, né? Exatamente. Nós temos uma proposta de um projeto que chama Sua História Me Ensina. Então, é nessa perspectiva que a gente tem feito as ações, possibilitando essa troca. Porque quando a gente começa a conviver, a gente vai tirando um pouco aquela questão dos nossos preconceitos, né? Aquela visão equivocada. É triste pensar que a gente precise trazer essa questão do respeito enquanto uma disciplina, mas talvez, eu falo assim, que a mudança que a gente busca no mundo começa por nós. Então a gente precisa estar cada vez mais buscando ter ações onde a gente provoque no outro aquilo que ele tem de melhor. Talvez por isso foi pensada essa campanha com esse tema, em cada olhar uma história. Valorize e respeite, não só em relação ao idoso, mas qualquer pessoa que passa na nossa história, durante o nosso dia, no elevador, no trajeto que a gente fizer, vai ter uma pessoa que nós vamos cruzar. E se a gente olhar para ela e perceber que existe uma história que eu preciso valorizar e respeitar, a gente vai começando a semear algo diferente. É verdade mesmo. Vanessa, você comentou aí sobre 2 serviços, né, da Casa do Idoso, mas você disse que são 4 serviços. Fala pra gente desses outros 2 aí. Tem um outro que é os grupos de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, a gente realiza grupo em diversos locais da cidade, com os idosos, porque a gente sempre fala, né? Nada de nós sem nós. É preciso ouvir os idosos para que a gente possa cada vez mais aprimorar e também entender quais são as necessidades que eles apresentam. Porque pensar o idoso é uma pessoa que tem sonhos, que tem desejo, que tem uma série de coisas, tem uma história de vida. Então, a gente também não pode romantizar o envelhecimento. Sim. A gente tem que entender que é uma fase que traz, sim, mudanças. Lógico que a gente fala em questão da mobilidade. Às vezes eu penso que dá tempo de eu atravessar
mas a minha mobilidade não vai, a minha cabeça acha, vai dar. Então são esses olhares também que a gente vai trazendo e sempre trabalhando em conjunto, todas as secretarias. A gente teve várias ações com a mobilidade para que a gente pudesse pensar isso. Sabe, às vezes aquele trajeto foi interessante que a gente mudou o tempo semafórico em alguns lugares, porque os próprios idosos foram colocando, olha, ali é muito rápido aquele semáforo. Outra ação que a gente teve junto às empresas de ônibus, que a gente tem feito conscientização, porque o que acontece? Dependendo da forma que o ônibus para, fica distante. Então, foi interessante que os responsáveis da empresa, eles foram ouvir os idosos e foi vendo aquilo de uma outra perspectiva. Então, eu acho que essa troca, da gente olhar do ponto de vista do outro, tentar entender, são essas ações que a gente busca fazer de forma integrada. Então, esses grupos de convivência e fortalecimento de vínculo, a gente realiza com diversas outras secretarias. Por exemplo, o PROCON, nós teremos ação com o PROCON, onde eles vão ouvir. Hoje a gente tem muitas questões de empréstimo consignado. Verdade. Então, é um ponto importante para a gente pensar, para a gente orientar, porque eu acho que a tecnologia, ela trouxe pontos importantes, avanços, mas também trouxe muitas questões que a gente tem que cuidar. Que riscos, às vezes, golpes, né? Exatamente. As pessoas têm caído mais facilmente, né? Então, o PROCON, ele tem feito essas ações, indo nesses lugares onde a gente tem grupo de idosos, explicado, ouvido, porque às vezes você aperta ali, disse sim na mensagem, você aceitou. Então, são questões assim que às vezes a gente precisa dar um choque, assim, olhar mesmo, e só ações integradas que a gente consegue alcançar. E um outro que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é o centro de convivência. O centro de convivência precisa ter acima de 60 anos, é o critério, e ser em uma das casas do idoso da sua região. Lá, nós temos mais de 45 atividades. Tem algumas atividades que geram fila. Por quê? É um grupo muito grande, é muitas pessoas que buscam. Então, a prefeitura busca sempre diversificar para que a gente possa oferecer cada vez mais. Mas nós temos, como dissemos, tem um grupo grande, que bom que as pessoas estão procurando, então cada vez mais com a questão da demanda a gente vai ampliando os serviços. Então lá nós temos pilates, hidroginástica, informática, pintura em tela, aula de violão, aula de coral, aula de teatro, artesanato. Então, são tantas atividades para que, às vezes, durante toda a minha história de vida, eu tive vontade de cantar, mas será que eu consigo? E eu começo a ver que eu estou num outro momento, onde eu posso desacelerar muitas vezes, posso olhar para mim, que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão também, esses momentos que a gente precisa ter, de olhar aquilo que a gente gosta, porque o nosso dia a dia corre muito. Então, na Casa do Idoso, propicia isso. Mas temos, assim, algumas atividades que estão com fila, que inclusive, a gente tem olhado. Vanessa, vou te cortar aqui, porque tem uma participação. A dona Maria Rosa colocou aqui, boa tarde a todos, vocês estão falando de ir para a Casa do Idoso. Aí ela colocou aqui, palavras dela, mas é uma burocracia. Já tentei para minha mãe várias vezes, nunca tem vaga para hidroginástica, já fui várias vezes. Minha mãe tem 85 anos, mora próximo de uma Casa do Idoso, ela só gostaria de fazer hidroginástica, colocou aqui. Hidroginástica é das atividades aí que tem filas? Que tem muita procura. Na verdade, a gente oferece em diversos horários, mas o funcionamento da Casa do Idoso é de segunda a sexta, das 8 às 17. Então, a gente tem várias turmas e tem um limite que a gente pode atender na piscina, a água é aquecida. Então, é uma atividade que tem muita procura. A gente tem pensado aí em estratégias como ampliar. Mas o município de São José, ele tem diversos polos esportivos que oferece também hidroginástica nos bairros. Então, assim, a Casa do Idoso é uma referência enquanto política pública do idoso. Mas o bacana é essa troca intergeracional dos outros serviços. Por exemplo, os polos esportivos, nós temos lá hidroginástica também e não se limita à faixa etária. Então, ele vai ter a possibilidade de convivência com pessoas de outra faixa etária. A Fundação Cultural, por exemplo, tem diversas oficinas e o critério de inscrição não divide por faixa etária. Então, se eu tenho 60, 70 anos e quero fazer uma oficina, eu posso participar com pessoas de outra faixa etária. Então, sempre pensa que a troca intergeracional, ela traz muito benefício.
Então, não é somente na Casa do Idoso que nós temos o serviço, temos as academias ao ar livre, com professores de manhãzinha, que a gente tem um grupo grande de idosos que participam. Então, nós temos várias atividades. Só que dentro da Casa do Idoso tem algumas atividades que geram, assim, fila, mas que a gente tem buscado, assim, ampliar cada vez mais esse leque de possibilidades. Se eu não estou conseguindo, será que alongamento na cadeira? Fica o convite de irem conhecer. Precisa conhecer para ver a grandiosidade desse projeto. É um projeto assim grandioso, não só por aquilo que oferece, mas pelas pessoas que ali estão. Sabe, que tem esse olhar que a gente sempre fala, que olha aquela pessoa com muito carinho, porque ela foi ali, ela está buscando, às vezes, nós temos idosos lá que ficam o dia todo, participa de diversas atividades. E nem fazem parte daquele centro-dia, nem é dentro desse projeto. Não. E hoje, por exemplo, às 16 horas, nós vamos ter o grupo de teatro das 4 casas na Casa do Idoso Centro, porque eles vão ensaiar, porque nós vamos ter vivências na quinta-feira. Até é bacana a gente falar disso. Nós teremos um evento que vai iniciar às 8 da manhã e vai até às 16 horas, que é voltado para o idoso, mais aberto. A ideia é o quê? Mostrar o que a Casa do Idoso oferece, o que o município oferece para o idoso, fora da estrutura das casas do idoso. Então, nós teremos vivência de teatro, o grupo de teatro, que faz teatro nas 4 casas, vai fazer vivência com quem estiver lá. Daí teremos com o grupo de nutrição, que vai dar orientação, o grupo de artesanato, que ali mesmo você vai fazer uma atividade de artesanato, 4 tipos diferentes que você vai poder levar. Então, essa possibilidade de vivenciar o que a Casa do Idoso oferece, o que o município tem, sempre pensando que a gente trabalha dessa forma, de forma integrada todas as secretarias. Então é isso, né? Muitas vezes a gente quer aquela atividade, então a dona Maria Rosa, da mãe dela aqui, procura no centro, né, que você comentou, né, nos centros poliesportivos, né, para verificar isso. Até né? Se ela puder me enviar também para a gente verificar como que está a situação específica da mãe dela, é sempre importante a gente entender a demanda. Então, para a gente, é bacana ir buscar o serviço, mesmo que nesse momento a gente não consiga atender, porque isso nos traz dados enquanto política pública. Sim. Nossa, a população tem buscado mais esse serviço, então a gente precisa ampliar o olhar para esse tipo de serviço. Então, somente também com as demandas que nós temos enquanto fila de espera em algumas atividades, mas lembrando que sempre a gente oferece assim, um leque muito grande de atividades. Isso nos possibilita também ter dados, né? Então manda pra gente o nome certinho, Exatamente. né? Pra gente também tentar aqui. Agora também gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, Vanessa, em relação à questão do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, porque é algo muito importante, né? Principalmente para os idosos que são ativos, que graças a Deus eu fico muito feliz de ver que a cada dia que passa nós temos mais e mais idosos ativos. A importância dessa participação e de conhecer mesmo esses direitos, os deveres, né? Exatamente. Entendendo que o Estatuto da Pessoa Idosa, né, ele faz 20 anos, né? Fez 20 anos Sim. ontem, então é uma lei relativamente nova, mas é importante que eu entenda que tudo ali são direitos, né? E a gente precisa conhecer esses direitos até para que a gente possa buscar que ele seja concretizado. Hoje, a gente traz aí, né, que a gente tem as questões da violência contra a pessoa idosa. E então, não é só a violência física, né, Vanessa? Exatamente. Então, a violência, nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência sexual, nós temos a violência patrimonial, que os números mostram que é o maior tipo de violência, é quando eu me aproprio de algo que é do idoso, daquele cartão do idoso. Não, deixa que eu cuido. O idoso, ele tem autonomia para decidir sobre a sua própria vida. Então, às vezes, a gente tem ações que a gente fala, não, estou cuidando. Mas o cuidado não pode ultrapassar aquilo que é de direito do outro. Então, isso precisamos estar muito atento. Então, essa questão da violência patrimonial,
E hoje o Conselho do Idoso o Conselho do Idoso ele funciona de forma paritária, então a gente tem a equipe do poder público e muitas entidades da sociedade civil que representam. Então a ideia é que a gente possa cada vez mais estar analisando a estrutura do município mesmo, o que ele oferece e onde a gente pode aí cada vez mais aprimorar. Então é um grupo de diversos segmentos que para pensar em relação à pessoa idosa do nosso município. E em caso assim, eu falo assim, se você tem dúvida se aquela situação é um ato de violência, o primeiro passo é denunciar. O se calar também é um tipo de violência. Deixa que as equipes especializadas vão analisar aquela situação, vão olhar, vão verificar se realmente está acontecendo uma violência. Então, cabe às equipes analisarem. Né? Hoje, qual que é a forma de eu buscar ajuda? Uma é através do Conselho do Idoso, que fica na Casa do Idoso Centro, na rua Euclides Miragaia. Pertinho aqui da Rádio Canção Nova. Pertinho, já fica o convite para vocês irem lá também, vivenciar. Eu falo que é muito bom estar lá. Então, nós temos, através do Conselho do Idoso, através dos CREAS, os CREAS que eu já trouxe, temos 3 no nosso município. Se estiver mais perto de um CRAS também, busque os equipamentos públicos para fazer a denúncia. Temos o canal Disque 100, que é do governo federal. Você pode fazer a denúncia anônima, não precisa se identificar. Chega essas denúncias do governo federal aqui para o município. Então, é sempre importante que, em caso de suspeita ou dúvida, eu faça a minha parte. Eu busque aí ajudar aquela situação, porque muitas vezes a gente tem aquele... Não vou me meter, mas é preciso que a gente faça a nossa parte enquanto cidadão. Que a gente busque ali ajudar aquela pessoa. E se não for, pode ser que naquele momento tinha uma questão de estresse de cuidador, enfim, cada história é única, cada família tem a sua própria constituição ali, é preciso entender, e as equipes elas têm esse papel de entender o que tem ali naquela situação e como ajudar. Então, é importante sempre a gente fazer a nossa parte. Com certeza. E, Vanessa, em relação a essa questão ainda do conselho, né, a gente vem para essa questão da violência, existe também a delegacia, né, para os idosos, que muitas vezes as pessoas não desconhecem, assim como tem a delegacia das mulheres, tem a delegacia dos idosos, exatamente, né? A delegacia do idoso ficava ali na Maitá, hoje ela mudou ali para o Jardim Paulista, eu vou passar o endereço certinho para vocês colocarem. Então, lá nós temos o delegado que hoje está, o delegado Maurício. Então, eles também têm uma equipe com um olhar muito diferenciado. Então, busque esses canais, né? Porque eu falo que é de extrema importância, porque a gente só vai transformar a sociedade também quando a gente tiver parâmetros com dados. Porque muitas vezes a gente não tem ações em campanhas, assim, porque falta talvez os dados para que a gente entenda, olha, precisamos intensificar na questão financeira, na violência financeira. Então, os dados também nos dão muito parâmetro, até para que a gente possa ter mais campanhas de orientações. Agora, Vanessa, a gente sabe também que tem muitas questões relacionadas ao idoso, né? Por exemplo, gratuidade no transporte público, vaga de estacionamento que precisa ter aquele cartão, e você que não é idoso, por favor, não pare na vaga do idoso, porque não chegou a sua vez ainda. Exatamente. Vamos começar o respeito pelos pequenos atos. Conta um pouquinho pra gente em relação a essas questões. Por exemplo, transporte público de São José dos Campos hoje. O idoso, ele tem essa gratuidade? Ele tem essa gratuidade. Então, ele busca esse serviço através do acesso já, né? Ou até pelo Prefebook, que é muito rápido. Porque ele tem acima de 60 anos, ele vai ter a gratuidade. E é importante entender também que ele tem a gratuidade para viagens intermunicipais e interestadual. Depois a gente pode tem todo um critério que a lei determina. Então, às vezes, ele chega ali na rodoviária, é importante ele entender que isso é um direito. Então, ele chegar lá na rodoviária e falar, olha, eu vim aqui porque eu quero realizar uma viagem, tem um tempo, eu não estou com os dados, tem um tempo de antecedência que ele tem que fazer. Que é um agendamento, né? Agendamento, exatamente. Então, é importante entender que
No município de São José ele tem, intermunicipal também e interestadual também. Então tem todo o critério, mas entender e falar, olha, não é um direito, eu gostaria de estar reservando aí a minha passagem. A lei, ela fala assim, que precisa ser veículo convencional. E muitas vezes acontece da empresa falar, olha, eu só tenho na linha, tem um outro, executiva. Sim. Então, como a lei ainda, ela tem essa palavrinha aqui, convencional, muitas vezes os idosos têm encontrado dificuldades. Então, é um direito, como um direito da pagar metade da passagem. Então, é importante entender quais são os critérios. Nós vamos estar iniciando uma campanha também falando desse critério da passagem gratuita municipal, intermunicipal e interestadual. Mas, é certeza, é um direito, busque. Eu falo assim, que os direitos as pessoas têm que entender que foram conquistas, né? Sim, sim. Foram conquistas. Então, seja por uma empresa de ônibus que vai disponibilizar aquela viagem gratuita, né? Entre aspas, Entre aspas, exatamente. A pessoa já contribui bastante, né? Exato. Então, assim, se a gente pensar que nós estamos nesse percurso da nossa história, nós seremos os idosos de amanhã. Sim. Então, assim, hoje eles estão usufruindo disso, amanhã nós vamos usufruir, mas entender que são direitos. Quando a gente começa a pensar nessa perspectiva, a gente vai ampliando aí. Com certeza. Essa questão da viagem, a Vanessa disse que a prefeitura em breve lança uma campanha de orientação, mas você, por exemplo, às vezes tem um parente em outro estado, vai lá no guichê da empresa, exatamente, procura saber, olha, quero saber como é que eu faço para ter essa gratuidade ou para ter esse desconto, procura saber, tá na dúvida? Leva na casa do idoso, eles vão tentar te ajudar da melhor forma, né, Vanessa? E até o próprio estatuto, né, da pessoa idosa, lá na parte de transporte, ele vai ter toda a orientação. Eu acho que é tão importante a gente conhecer. Eu falo que o conhecimento, ele é transformador. Verdade. Quando a gente conhece como é que eu faço? Então, vamos buscar, né, o conhecimento, vamos buscar como funciona, porque daí a gente vai sendo uma rede de divulgação do que quais são os direitos, né? Com certeza. E aquela credencial de estacionamento, Vanessa, também é com a secretaria? Com a Secretaria de Mobilidade também. Então, completou 60 anos, ele pode estar buscando, né? Tem toda uma documentação que a Secretaria de Mobilidade pede, mas ele é bacana isso também. Ele ir buscar, sabe? É tão bacana você falar, nossa, é um direito que eu estou utilizando nesse momento, né? Temos também as filas preferenciais. Tem algumas coisas que fogem um pouco, vários idosos falam, você tem que olhar a questão do banco, mas banco, por exemplo, é privado, a gente sempre vai ser nessas campanhas de conscientização, né? Mas eu falo assim, é um passinho de cada vez, é todo mundo junto entendendo que todos nós fazemos parte desse todo, né? Com certeza. Vanessa, a gente já está caminhando para o final do programa, claro que teria várias coisas para a gente falar aqui, mas eu acho que nós já demos o start. E para quem quiser saber mais sobre essas políticas públicas dos idosos aqui em São José dos Campos, para quem ainda não faz parte da Casa do Idoso na sua região, qual que é a orientação, Vanessa? Olha, a SASC, né, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, né, que nós temos lá um secretário extremamente atuante, secretário Antero, né, que é muito próximo. Lá nós temos diversas assessorias, né, e nós ficamos vinculados à SASC. E nessa assessoria de Política e Direitos dos Idosos, nós temos o telefone 3909-2697, que é bacana, né, tá buscando essas orientações lá, ou em qualquer casa do idoso também, em qualquer CRAS, em qualquer CREAS, buscar orientações. E se caso aquela pessoa que atender naquele momento não souber das orientações, busque a assessoria de política e direitos dos idosos no município, que hoje fica ali na Henrique Dias, né? No Monte Castelo, junto onde fica a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Lá nós temos as equipes das assessorias que estão lá para orientar. E também, assim, qualquer dúvida, o site da Prefeitura traz todos os serviços oferecidos. A Prefeitura tem buscado aí ações, né? A Prefeitura mais perto de você tem acontecido aí, que o objetivo é que cada vez mais a gente possa estar próximo, divulgando. E temos muita coisa. Nossa cidade é uma cidade assim que tem diversos serviços em diversas áreas. É uma cidade que as pessoas hoje, né, buscam estar muito próximo
E é isso que a gente tem buscado. E para quem quiser também na quinta-feira participar da vivência, é uma oportunidade também, né? E já fica o convite, porque assim, vai ser um evento muito bonito, onde a gente vai estar reunindo não só os idosos das 4 casas, mas também, e teremos as vivências lá. E vamos encerrar com uma banda rock anos 80, assim, onde a gente traz também muito a questão das memórias afetivas, todas as nossas histórias de vida. Então esse evento vai acontecer no Pavilhão da Juventude, vai iniciar às 8h30 até às 16 horas, com diversas vivências. Bacana. Vanessa Forte, chefe de assessoria de políticas e direitos dos idosos da Prefeitura aqui de São José dos Campos. Vanessa, muito obrigada pela presença e até a próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos e que a gente fique aí com o tema dessa campanha. Em cada olhar, uma história. Valorize e respeite. Com certeza. Muito bem, 1h mais 27 minutos. Assim nós chegamos ao final do programa Abre Aspas nesta segunda-feira, hoje dia 2 de outubro de 2023. Parabéns a você idoso, né, por essa data. Foi ontem domingo, mas a gente vai celebrar durante todo esse mês. Obrigada pela sua existência, obrigada por partilhar conosco essas experiências. Uma ótima semana para todos. O programa Abre Aspas volta na sexta-feira com mais um tema para você. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícias.